Quero saudar a todos os irmãos, amigos ouvintes com a paz do Senhor. Quero só alertar vocês aí que de repente hoje eu não estenda muito, né? Não vou prometer nada, mas pode ser que eu não estenda tanto porque o meu esposo aí, ele é bastante fácil de se resfriar e ele não tem uns cuidados, né? Para tossir ou para espirrar e acabou aí várias vezes tossindo para o meu lado e eu acabei me resfriando também, né? Mas graças a Deus não me dá dor nenhuma, nada que precise tomar remédio, mas às vezes me dá tosse e pode, né, me dar crises de tosse aqui, então eu não vou me alongar muito, vou tentar não me alongar, mas se não me der tosse eu vou levando a live. Porque eu tenho certeza que assim como Deus tem falado comigo, até mesmo no silêncio Deus fala conosco, eu tenho certeza também que falará com vocês. E eu coloquei já aí, né, de título dessa live, esse verso que se encontra em Apocalipse capítulo 3. E por que que eu coloquei esse verso, irmãos, para vocês? Porque agora há poucos dias Deus tinha trazido à minha mente esse verso e eu comecei a meditar sobre ele. Mas depois eu peguei a minha Bíblia, dei uma olhada, mas eu confesso que no momento eu não entendi muito bem o que Deus estava querendo falar comigo através desse verso. Porque a gente bem sabe que muitos são os estudos em relação a isso, né? Porque é um verso que faz parte do livro de Apocalipse, que é onde, né, o apóstolo João teve visões em relações de coisas até mesmo futuras, né? E aí também teve revelações, visões. E esse verso está em uma das cartas que é direcionada à igreja de Filadélfia. E como eu falei para vocês, tem vários estudos sobre isso. Mas eu não quero me deter nesses estudos, porque eu vou ser bem franca com todos vocês, irmãos, que o que mais Deus tem falado comigo a respeito disso é que às vezes as pessoas querem realmente, né, obter um vasto conhecimento, realmente as pessoas querem se tornarem sábias e às vezes acabam se perdendo no caminho, né? Porque eles se aprofundam demais e acabam debatendo entre eles em relação a esses fatos, porque muitas há as controvérsias, contradições de uma pessoa que fala uma coisa, do outro que fala outra, até mesmo porque entre nós existem os chamados, né, pré-tribulacionistas, os tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Mas eu não quero entrar nesses detalhes, eu não quero me deter nesses detalhes. Como eu falei para vocês, até mesmo que Deus tem me mostrado muito a respeito disso, que as pessoas estão se perdendo em relação a isso. Porque não nos é errado, muito menos pecado, né? Pecado a gente querer aprender as coisas. Só que nós não podemos nos deter em detalhes que não vai nos servir para muita coisa. Porque o nosso foco principal, como eu sempre digo, é a paz com todos e a santificação. Porque a palavra diz, né, que essa sim, né, sem a qual ninguém verá Deus. Se nós vamos ser arrebatados antes, durante ou depois a tribulação, isso, né, a gente não vai entrar em questões e discutirmos em relação a isso. Mas o que eu quero hoje dizer para vocês em relação a esse verso que me veio, foi porque tem coisas que me chamam muita atenção, como vocês todos já sabem. E o que está acontecendo, que eu já digo assim, ó, de cara, que infelizmente o celular, ele tem matado muitos cristãos, né? Cristão e não cristãos também. Até mesmo pessoas ateus, que não acreditam em Deus, estão se perdendo cada vez mais por conta do celular.
E o celular, muitas das coisas que estão no celular, eles podem sim, né, destruir, como fazer uma destruição em massa e até mesmo a longa distância. Então nós temos que cuidar muito o que a gente olha, o que a gente ouve e o que a gente vê pelas redes sociais. Porque aí estão até mesmo, né, os falsos profetas, os anticristos, né, as pessoas heréticas, enfim, que estão aí disseminando tudo e qualquer coisa e as pessoas engolindo. E até mesmo as pessoas que estudam as escrituras, né, são teólogos estudados, eles estão, né, também muitas das vezes guerreando entre si para demonstrar quem tem razão em relação ao arrebatamento, se é secreto ou não será secreto, se é antes da tribulação, se é no meio, durante a tribulação ou se é depois da tribulação, e acabam entrando em contenda eles mesmos e perdendo o foco. E é exatamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês essa tarde, porque esse verso que se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz assim: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E eu quero ler a tradução judaica também aqui para vocês, que diz assim: pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E muitos são as discussões sobre isso, né? Porque tem pessoas que, os que acreditam que nós seremos arrebatados antes da tribulação, eles dizem que essa palavra, né, que diz aqui, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, eu também o guardarei do tempo da provação, significa, né, que nós seremos retirados da face da terra antes de vir, né, o anticristo, o falso profeta, estabelecer, né, aquele 3 anos e meio de falsa paz, e depois, né, acabar se revelando e vir aqueles 3 anos e meio de grande tribulação. Então, né, eles entram nessas discussões, mas agora, essa semana que passou, Deus mais uma vez me trouxe esse verso, porque eu quero chamar a atenção de vocês para exatamente isso. Muitas das vezes a gente se foca só em determinadas coisas, em determinadas questões e em determinados tempos, e esquecemos que nós estamos aqui ainda na Terra e estamos convivendo e vivendo com tudo que é tipo de pessoas e situações. Então nós, até mesmo a palavra diz que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Não só Jesus Cristo, mas quando nós também, como ele mesmo diz, toma a tua cruz diariamente, nós passaremos também pelos mesmos sofrimentos, até mesmo porque nós não somos maiores nem melhores que Jesus. E se ele passou, nós também passaremos por isso. Então, todos os dias nós estamos sofrendo algo ou alguma coisa. E se nós não estivermos vigilantes, a gente acaba sucumbindo. E ao olhar mais uma vez as coisas que acontecem pelas redes sociais, até mesmo há pouco tempo houve toda aquela repercussão sobre aquele rapaz, eu digo assim, ó, né, aquela criança ainda, né, que saía pregando, falando, né, em línguas que, né, não eram línguas realmente dadas, concedidas pelo Espírito Santo. E a gente sabe que também tem vários estudos sobre isso, que a língua, né, estranha, ela serve para a edificação de si mesmo, quando não tem alguém que as interprete. Então, né, é melhor muitas vezes nós pronunciarmos, como diz o apóstolo Paulo, cinco palavras
né, compreensíveis, legíveis, do que falar milhares de línguas estranhas e ninguém compreender. Então, olha só, gente, o que eu quero dizer para vocês é que quantas pessoas, desculpem a minha sinceridade, mas as pessoas acabam se tornando até mesmo chatas, porque quando se encarnam num determinado assunto, elas ficam por dias, por horas, por semanas falando a mesma coisa, até então surgir outra questão que também lá vão elas novamente, né, sendo chatas e postando demais esse tipo de coisas, falando demais desse tipo de coisa e até mesmo fazendo os chamados memes, né, fazendo deboches em relação a isso. E o que eu, né, por isso que eu digo para vocês que é sempre bom a gente estar sempre tentando aprender através das lições, aprender através das situações, aprendermos cada vez mais. E o que eu aprendi com tudo isso foi que realmente, às vezes, é Deus que nos afasta de determinadas coisas. É Deus que nos afasta de determinados locais. É Deus que, né, nos guarda, nos livra de certas coisas. É isso que eu compreendi naquele momento. Porque quando eu estava pensando nessas situações, e eu digo, meu Deus, como as pessoas se tornam chatas em determinados assuntos. Elas querem aí, parece que cada qual falar sobre aquele fato, né? Mais uma vez, lembrando que a pauta aqui não é a questão dessa criança, desse menino que foi alvo, né, de muitas críticas. Também não é agora esse fato, né, que quando não é uma coisa é outra, agora dessas pessoas que criam, né, cuidam de bebês, né, que não são verdadeiros, reborns, que dizem, né. Então, cada qual aí se esquecem de um determinado assunto e se vão para aquele. E ali todos querem falar algo, alguma coisa daquilo que está em pauta. Então eu fiquei analisando e perguntando para Deus, meu Deus, mas o que é isso, né? O que está virando a mentalidade, a mente das pessoas, não só as que fazem isso, mas aquelas que estão falando sobre isso. Como se não tivesse nada, né? E outra coisa qual pudessem se ocupar e fazer. E é exatamente essa questão, é aí que entra esse verso e eu pude compreendê-lo. Quando Deus, naquela tarde, me trouxe novamente, através do seu Espírito, que é lindo, maravilhoso, santo, puro e verdadeiro, ele me trouxe isso, né? Quando eu fiquei perguntando a ele, analisando, né? Perguntando por que as pessoas se tornam tão chatas em determinados assuntos. Parece que, né, fazem questão de querer demonstrar, opinar, dar o seu parecer em relação àquilo. E Deus me trouxe esse verso. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então eu vi que muitas vezes Deus já nos dá esse livramento, Deus já nos dá esse resguardo, porque aqui nessa outra tradução diz que eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E por que determinadas situações acontecem? É isso também que nós temos que entender. Por que determinadas situações acontecem? Lógico que nem todas as situações, nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas é da permissão de Deus. Não para mostrar a ele, mais uma vez eu falo sobre isso, não para mostrar a ele o que nós somos, porque ele já sabe muito bem. É para mostrar a nós mesmos o que nós somos. É para revelar a outras pessoas quem verdadeiramente nós somos. Porque vai ser na hora dessas tribulações, vai ser na hora dessas provações que cada um vai demonstrar o que realmente é,
ou o que realmente, né, está dentro do seu coração. Então é essa palavra que eu trago para vocês tomarem o cuidado, irmãos. Porque, como eu disse, às vezes tem pessoas que querem demonstrar bastante conhecimento da palavra, se aprofundam em estudos, trazem realmente, muitas vezes, né, estudos maravilhosos, estudos abençoados, mas que não vai nos trazer, muitas das vezes, muita diferença na nossa vida. Principalmente se nós não obedecermos os princípios fundamentais para cada um de nós. E como diz o apóstolo Paulo, também não iria adiantar, vou me usar como exemplo, eu mesma aqui, me aprofundar em estudos, me aprofundar em coisas e acabar, né, eu me perdendo. Vale lembrar que foi exatamente o que aconteceu com Salomão. O homem, né, que todos dizem, o mais sábio, foi o mais sábio. Sim, Deus permitiu, né, que ele obtivesse conhecimento, sabedoria, só que ele não se limitou apenas naquilo que Deus concedeu, ele quis ir além e acabou se perdendo pelo caminho. E todos nós sabemos que tem coisas, irmãos, que se não nos são reveladas, a Deus pertencem esses mistérios, a menos que realmente ele quiser nos revelar, mas senão é para ele, pertence a ele esses mistérios, e somente naquele dia ele vai nos revelar. Mas não cabe a nós querer, né, ir além daquilo que nos foi dado e acabar nos perdendo no caminho e ainda fazer outras pessoas se perderem. Então, cuidado com tudo isso que está acontecendo, irmãos, porque é isso que eu vejo que está acontecendo, está realmente acontecendo coisas que às vezes a gente achava que só lá. Não, vai acontecer isso aí, irmã. Não te preocupa, porque isso só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Não, tem coisas que já estão acontecendo, porque nós também somos tentados, provados muitas vezes todos os dias e não estamos nos dando conta. E nós precisamos, irmãos, nos dar conta, estar vigilante das coisas, saber o que nós devemos ou não fazer. E o que me assusta muitas das vezes, irmãos, é que as pessoas, a maioria delas, apesar de que, né, estudam a Bíblia, leiam a Bíblia, mas não se detém às vezes nos detalhes que às vezes pode até parecer pequeno aos nossos olhos, mas são de extrema importância na vida dos seres humanos. E é isso que nós não devemos nos perder. Nós não estamos aqui, eu principalmente, eu não estou aqui para debater com ninguém, discutir com ninguém, se eu sou sábia, eu sou menos sábia, se, né, eu sou maior ou menor do que alguém, porque até mesmo com os discípulos houve essa discussão entre eles, de quem era o maior no reino dos céus. E Jesus deu uma tremenda lição em cada um deles em relação a isso. Porque nós estamos aqui, né, para servir uns aos outros. Porém, eu aprendi que enquanto nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos aprendendo. Eu aprendi que em todos esses anos, após a minha conversão, durante todo esse tempo, esses 7 anos de programa radiofônico, eu aprendi que nesses anos que eu tenho feito as lives, sou eu que estou aprendendo. É eu que estou, né, me transformando. Porque às vezes a gente olha achando, não, eu quero resgatar o fulano, eu quero salvar o Beltrano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas acaba se perdendo, não olhando para si mesmo e naquilo que está falando. E nós temos que aprender com aquilo que nós falamos. Não sermos apenas pregadores, ministradores do Evangelho,
mas também sermos os praticantes desse evangelho, para que as pessoas também não vejam em nós só palavras, que as pessoas não vejam em nós só uma pretensa sabedoria, mas que a gente também, que eles vejam na gente também o praticar dessas palavras. Então, irmãos, cuidado com tudo isso que tem acontecido. Cuidado, mais uma vez eu falo para vocês, cuidado com as redes sociais. Cuidado com a internet. Cuidado, porque tem aí verdadeiros assassinos do evangelho. Verdadeiros, lobos vestidos de cordeiros, que vocês olham e até compram como pessoas da palavra, mas não são. E muitas vezes Deus nos afasta de determinados locais. É Deus que nos guarda de determinadas pessoas. É Deus que nos livra de determinadas situações. E já é Ele cumprindo essa palavra em cada um de nós. Porque o que eu vejo de pessoas caindo, perdendo tempo, perdendo oportunidade realmente de falar do amor de Cristo, simplesmente se perdendo nessas questões que as redes sociais nos oferecem, que as pessoas agora é uma briga. Infelizmente, muitas das vezes eu tenho que falar praticamente as mesmas coisas, mas pode ser que alguém ouça e realmente entenda o que eu estou falando. Mas é uma briga para cada um querer receber curtidas, e quando surgem umas questões polêmicas, as pessoas veem nisso a possibilidade de ganhar novos seguidores, veem a possibilidade de ganharem curtidas, veem a possibilidade de uma ascensão nas redes sociais, e aí começam a falar sobre aqueles determinados assuntos. Uns são contra, outros são a favor, cada qual quer demonstrar sua opinião e acabam perdendo o foco. E o que eu vejo nisso? Satanás dando risada e aplaudindo, porque as pessoas estão se perdendo tempo de falar do amor de Cristo, falar sobre a sua palavra que nos corrige, nos exorta, Então, vamos mais ser praticantes, irmãos, dessa palavra. Vamos mais nos deter nos detalhes e não nos perdermos nessas questões. Porque, como eu disse, eu achei muito chato, irmãos, e até eu me abstive, fiquei uns dias fora, porque eu confesso que eu senti até nojo de entrar nas redes sociais e ver que era só o que falavam, era desse rapaz, que houve toda aquela polêmica com esse jovem pregador. Agora, calmou um pouco isso, agora é o tal de bebê reborn. Nossa, é todos falando, é todos postando, cada qual quer dar uma notícia, cada qual quer fazer, um meme, um vídeo hilário sobre isso, e aí já começam pessoas postar, compartilhar, curtir, opinar, e eu vejo pessoas realmente cedendo às tentações. Eu vejo realmente o mundo sendo provado e caindo nos pequenos detalhes. Porque às vezes pode até olhar e dizer, irmã, mas o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Porque isso simplesmente não vai edificar a vida de ninguém, não vai agregar, não vai acrescentar na vida de ninguém. Ao contrário, e é exatamente isso que o inimigo quer. Que eu e você percamos o tempo. E Deus permite essas provações para mostrar para cada um de nós quem é quem, revelar o que está no coração do ser humano. Agora, aquele que está sempre refletindo na palavra, aquele que está sempre vigiando, aquele que está sempre orando em espírito, elevando seus pensamentos a Deus, a palavra diz, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, porque tem coisas que acontecem, irmãos, que às vezes
né, a gente quer perder a paciência, mas a gente vê não, então se isso é necessário, vamos lá, vamos passar por isso, né, sabendo que seja no vale, seja na cova, seja na fornalha, Jesus estará conosco, Jesus passará conosco. Então a gente, né, persevera, não retrocede, a gente segue avante. Então, o que a palavra diz? Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, te o guardarei, como diz nessa outra palavra, também o guardarei do tempo da provação, porque isso que está acontecendo é uma verdadeira provação. E a gente vê que Deus, né, nos preserva, nos guarda, nos faz nos retirar de certos, né, locais, nos faz, né, não ir em certos locais por um tempo. É Ele nos guardando, é Ele nos livrando, nos faz, né, nos ausentar até mesmo das redes sociais, para que nós não venhamos também ser provados e tentados, como muitos estão fazendo e infelizmente estão caindo. E outra palavra que eu quero dizer para vocês, irmãos, que, né, eu tenho pensado muito em relação a isso também, que diz aqui, né, que é Deus quem produz em nós o querer como o realizar. É Deus em nós que produz o querer e o efetuar. Em algumas palavras diz realizar, em outras traduções, na verdade, diz efetuar. Então, é Deus que realiza em nós. Então, muitas das vezes, né, tem pessoas que se resguardam, não sentem vontade nenhuma, por exemplo, de ir para as redes sociais. Vou usar isso mais uma vez como exemplo. Não sentem vontade mais nenhuma, né, de entrar nas redes sociais e ficam por um tempo afastados. Então, quer dizer, o que eu vejo nisso? Deus realizando o querer naquela pessoa e o efetuar de não entrar. Para quê? Para preservar. Eu estou usando isso somente como exemplos, ok, irmãos? Para não serem provados, para não serem tentados e cair como muitas pessoas estão caindo. Então esse é o livramento, esse né, o resguardo que Deus dá para aqueles que realmente estão vivendo a sua palavra. E isso não só nas redes sociais, mas como também de locais, lugares, né, que muitas vezes as pessoas frequentavam, iam quase que, né, todos os finais de semana ou até mesmo em dia de semana. Deus, né, faz a pessoa não sentir vontade nenhuma de ir. Para quê? Para guardar, para preservar, porque tem coisas que vão acontecer nesses locais, né, que a pessoa não pode estar ali, porque até mesmo para os demais, as demais, né, imensas nuvens de testemunhas que nos rodeiam, elas têm que ver a diferença e o que faz parte de um sistema e o que não faz. Eles vão ver quem realmente serve a Deus e quem não serve. Então até Deus faz isso conosco, irmãos. Então não tem por que nós querermos também ficar nas redes sociais, querendo procurar um motivo ou outro para nossa ascensão, até mesmo porque quem dá o crescimento para as pessoas, até mesmo da palavra que nós falamos aqui, é Deus. Não sou eu, não é ninguém de vocês, mas até mesmo coisas que eu preguei lá no passado, irmãos, que de repente ficou registrado, não em lives, não em gravações, mas no coração. É Deus que no momento apropriado vai trazer a lembrança de determinadas pessoas. Então não serei eu, então não tem por que eu me preocupar. Ah, mas por que eu não estou entrando, não estou sentindo vontade de entrar, né, nas redes sociais por um tempo? Eu tenho que ver nisso o querer e o efetuar de Deus sobre mim. Né, a forma que Ele está me guardando, a forma que Ele está me livrando de certas coisas. Eu tenho certeza, irmãos, que todos aqueles que vão ouvir essa live vão entender o que eu estou falando. Então não te preocupe em relação a determinadas pessoas, não te preocupe até mesmo com você se isso está acontecendo contigo.
porque Deus tem suas formas de trabalhar em cada um de nós e nos dá o escape, nos dá o livramento, nos dá o resguardo de todas as coisas, se nós verdadeiramente estamos cumprindo a sua palavra, sendo fiel, sendo zelosos, né, suportando os sofrimentos que, né, viver a palavra de Deus nos traz. Porque viver verdadeiramente, piedosamente essa palavra realmente nos traz sofrimento, nos traz rejeições, nos traz perseguições. Mas quando isso, né, não nos para, que a gente segue adiante e persevera em meio a isso, Deus nos guarda, Deus nos livra de determinadas situações, determinados acontecimentos. E aí as demais pessoas vão ver a diferença entre uns e outros. Vão ver que realmente tem pessoas que não estão querendo apenas se mostrar, né, através das situações, querer ascensão para si. Porque não é nós que temos que ascender, não é nós que temos que aparecer, mas é Deus que tem que, né, aparecer. A glória dele se manifesta através das nossas obras. É isso, irmãos, que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que aceitar. É isso que vocês têm que praticar. Então é essa palavra que eu quero dizer para vocês, irmãos. De Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que não é só lá naquele dia, porque quando Deus quer falar conosco, Ele fala de uma maneira que nós vamos entender. E se Ele quis falar comigo com esse verso, que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas isso é porque nós seremos arrebatados antes, Ele vai nos livrar da hora da tribulação, Ele vai nos livrar da hora da tentação. Pode até ser, eu não estou dizendo que não. Só que, porém, enquanto nós estivermos aqui, nós somos como Jesus, ovelhas levadas ao matadouro. Nós estamos todos os dias sendo tentados, provados por algo, alguma coisa. Mas é Deus que nos dará o livramento, é Deus que nos dará o escape, é Deus que nos dará o resguardo, nos guardará, nos preservará disso tudo. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo o que Ele tem realizado aqui dentro, o querer e o efetuar dele, até mesmo para coisas de eu não fazer, de coisas para eu me ausentar, de coisas para eu me afastar, embora que as pessoas às vezes perguntam, mas por que não vai mais em tal lugar? Mas por que tu não foi ali? Mas por que tu não faz mais aquilo? Só que eu não estou aqui para agradar aos homens, caso contrário eu não seria serva de Cristo. Eu estou para agradar a Deus, para fazer a vontade dele sobre a minha vida. E eu tenho que entender que muitas vezes não é eu que estou perdendo a minha fé, não é eu que estou deixando de vigiar, mas é ele efetuando em mim o seu querer e efetuar e evitar que eu faça ou vá em certos lugares. Então não é só assim comigo, é assim com você também. Por isso que eu quis trazer essa palavra para vocês, irmãos, e vocês meditem sobre isso, reflitam sobre isso. Porque como eu falei, é triste, irmãos, é triste ver pessoas querendo debater, até mesmo às vezes quando a gente coloca certas postagens nas redes sociais, aí às vezes tem pessoas que vêm querer, né, debater, dizer não, mas isso significa tal e tal coisa. Se, né, eu não sair do contexto e eu colocar uma frase ali, um verso da Bíblia, né, pode ter certeza que eu jamais vou escrever algo, né, para matar alguém. Jamais vou dizer algo que é para, né, apedrejar alguém. É algo para exortar, muitas vezes, mas instruir dentro das veredas do Senhor, das veredas de justiça. Então, sempre quando eu coloco algo, alguma coisa, não é para levantar questionamentos ou para alguém ir lá e dizer que, né, querer demonstrar o seu conhecimento ali. Como eu digo assim, às vezes as pessoas querem demonstrar o seu conhecimento
em comentários das postagens alheias. Então, por que não demonstram seu conhecimento nas suas redes sociais, né? Porque muitas das vezes não é isso que fazem nas suas páginas sociais. Aí ficam daí, né, querendo compartilhar, né, áudios aí, coisas, de várias coisas que não edificam. Mas aí realmente demonstrar aquilo que sabe para edificar alguém, aí não querem. Aí querem só lá, né, contrariar as postagens dos outros. Então é aí que eu me refiro, irmãos. Que as pessoas estão se perdendo exatamente nisso. Porque quando, principalmente eu, estou falando sobre mim, que eu coloco algo, alguma coisa, seja escrito ou falado, né, nas lives, não significa que eu estou aqui querendo né, debater com alguém em relação às escrituras. Eu estou apenas transmitindo, né, algo que vai edificar a pessoa através daquilo que Deus falou comigo. Então, se Deus quis falar comigo em relação a esse verso, né, de uma forma que eu fosse entender, amém. Não estou querendo, né, discutir outras coisas, apenas isso, e transmitir o recado de Deus para as pessoas. E o recado de Deus para vocês hoje é isso: cuidado, porque as provações não virão só depois que a igreja, que nós sermos arrebatados. Não, as provações estão vindo praticamente todos os dias, ou de um modo geral, ou, né, em particular para cada um. E muitas vezes vêm situações semelhantes ou situações diferentes. Então nós que temos que nos olhar para isso e ver o que nós temos que aprender. Porque não é Deus querendo que eu olhe para a vida desse pregador que estava aí em debate. Deus não quer que eu fique me perdendo com essas outras notícias de quem está fazendo o que ou deixando de fazer. Mas o que eu posso melhorar em relação a isso. O que eu posso fazer para mim me tornar melhor em relação a isso? Então, o que eu aprendi em relação ao jovem? Que nós, como adultos, nós temos deixando muito a desejar. Porque se essa criança, esse jovem fez alguma coisa de errôneo, foi porque ele viu os mais velhos. Ele aprendeu com os mais velhos. Então, o que esses mais velhos estão ensinando, né? Porque hoje em dia é exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Indo para as redes sociais querer mostrar espiritualidade falando em línguas estranhas. E o que isso vai edificar alguém? E não adiantaria eu aqui ligar a minha câmera e ficar falando para vocês só em línguas estranhas para vocês acharem assim, ah, nossa, como a Marta é cheia do Espírito Santo, e depois no meu dia a dia eu não ter o fruto do Espírito. Não vai adiantar, não adiantaria. Então eu ainda ensinaria coisas erradas para vocês, uma forma errada, e eu também me perderia. Então foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Então eu não atirei pedra nele, eu não questionei ele, eu não compartilhei nada sobre ele, mas eu olhei e vi o que eu posso aprender sendo mais velha do que ele. Se eu realmente estou pregando o evangelho, se eu não estou só querendo mostrar a minha espiritualidade, né, em falar em quantas línguas estranhas aqui para vocês fossem possíveis. Então eu olhei para dentro de mim mesmo. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Nesse caso também, né, citando o exemplo dessa outra, né, situação aí que, né, não tem nada, às vezes tem situações diferentes umas das outras, mas eu também olhei para ver assim, o que eu posso fazer para mudar em relação a isso. É eu deixar de ser Maria vai com as outras, porque não significa que uma pessoa está fazendo uma coisa que eu também tenho que fazer. Não significa que uma pessoa está falando sobre isso que eu também tenho que falar. Não significa que uma pessoa está postando alguma coisa que eu também tenho que postar. Mas eu não tirar, não perder o foco, que é a mensagem da cruz. Eu tinha marcado aqui na minha Bíblia, eu quero ver se eu deixei marcado aqui, mas se eu não encontrar, irmãos, deixa eu ver. Eu não me recordo bem se eu marquei aqui,
Mas eu li, até foi na terça passada que eu li. Eu acho que eu não vou achar aqui rapidinho, irmãos. Às vezes a minha Bíblia está toda marcada, mas às vezes o que eu quero eu não consigo achar aqui. Mas fala, né, para nós não tirarmos os olhos, né, olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Então, quer dizer, nós não devemos perder o foco, porque se nós perdermos o foco, se nós tirarmos o nosso olhar desse homem da cruz, se nós tirarmos os olhos do autor e consumador da nossa fé, nós temos sujeitos a ser folhas levadas pelo vento. A uma hora fazer uma coisa, a outra hora fazer outra, uma hora dar ouvido para um, uma hora dar ouvido para outro. E nós não podemos mais ser assim. Nós temos que estar firmes, convictos daquilo que nós queremos. É essa mensagem que eu tenho para vocês hoje. E não quero mais me alongar, mas eu tenho certeza que todos vocês irão entender o recado de Deus. Não se percam nessas provações. Não se percam nessas tribulações. Não se percam, né, nessas coisas que estão acontecendo para provar, para colocar à prova o mundo. E muitos estão caindo, porque estão tirando os olhos do autor e consumador da nossa fé. Estão tirando os olhos e estão deixando de praticar o verdadeiro evangelho de Cristo. Sejam amor, sejam luz, sejam o sal da terra, sejam a diferença. Porque toda e qualquer coisa que acontecer, mesmo nós estando ainda aqui no mundo, Deus nos guardará, Deus nos livrará, Deus nos protegerá disso tudo. Porque eu gosto dessa tradução e vou concluir lendo ela, que é da tradução judaica, que diz: pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança. Quer dizer, praticar a palavra, mesmo com sofrimento, mesmo com perseguições, rejeições, contrariedades, né? A gente obedecer a mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, ele vai dar, né, o escape, o livramento. Mas pratiquem a palavra, irmãos. Pratiquem a palavra. Eu quero já fazer uma oração aqui com todos vocês. E hoje eu quis trazer essa mensagem, irmãos, mas até as mensagens assim de live eu tô tentando evitar um pouco de trazer nas redes sociais, porque eu não gosto de fazer muitas vezes as coisas sem ter, né, sentir realmente algo da parte de Deus. E por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já senti muitas vezes, irmãos, que é tempo de calar. E a gente tem que saber o tempo de cada um, do nosso calar em conjunto ou do nosso calar individualmente. E eu sinto muitas das vezes que tem tempo que Deus me manda eu calar. Por quê? E por quê? Ah, Marta, por que se tu vai falar a mensagem de Deus? É porque tem pessoas que precisam passar pelas provações. Tem pessoas que precisam, né, que as situações revelem o que está dentro delas. E muitas das vezes, por a gente falar a palavra, elas evitam algumas coisas e acabam, né, não passando por essas provações e não sai nunca a pedrinha dos rins. Então nós também, como ministradores do Evangelho, temos que saber a hora de nós calarmos e deixar Deus trazer à tona muitas coisas. Para aí depois sim, aí depois que a pessoa vê, poxa, mas olha o que eu fiz, poxa, mas olha só o que ficou provado, o que eu sou, o que eu fiz. Aí nós entramos novamente com o falar, com o semear a palavra, porque daí a pessoa já vai estar preparada para ouvir o que nós temos a dizer. Então é isso que eu sinto da parte de Deus e por isso que muitas vezes eu fico sem fazer as lives. Mas nada foge do controle de Deus, porque é Ele quem efetua o querer e o realizar dentro de cada um de nós.
Então, se muitas vezes você não sente até mesmo vontade de ir em certos lugares, obedeça a Deus. Só fala com Ele: Senhor, realiza em mim o teu querer, o teu realizar. Se é para mim ir, então me coloque o desejo, mas se não é para mim ir, que é o Senhor que está fazendo isso, dê-me a plena certeza e a paz de espírito que eu preciso. Porque quando Deus está no negócio, Ele te dá paz no teu espírito. Por mais que muitas vezes você se cale, mas você tem paz no espírito. Por mais que muitas vezes vocês deixam de ir, até mesmo em templos religiosos, mas você tem a paz de Cristo dentro de você. Então compreenda quando é Deus te preservando. Compreenda quando é Deus te livrando de certos acontecimentos. Porque senão, se acontecer determinadas situações e você está ali, você pode também, não vigiar e acabar caindo. Mas por tudo aquilo que você já fez, por tudo aquilo que você já ouviu, por tudo aquilo que você já obedeceu, Deus te dá formas de livramento. Deus te dá formas de resguardo. Saiba compreender. Amém? Então eu quero orar por todos nós. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho nesse momento te agradecer, Senhor, por mais esse momento, por mais essa palavra. Coloque as tuas mãos, Pai, poderosas sobre cada um de nós, Pai. Que nós possamos entender quando é o Senhor agindo, Pai, dentro de nós. Quando é o Senhor nos livrando de certos locais, porque coisas vão acontecer nesses locais que o Senhor não quer que nós sejamos participantes. Pai, que nós saibamos compreender, Pai, a hora de falar, a hora de calar, que nós saibamos compreender, Senhor. Mas tudo que for, Pai, para nós fazer, seja no silêncio, seja no secreto, seja aos olhos visto, seja da forma que for, quando for o tempo determinado, nos empila a fazer, nos manifeste dentro de nós o querer e o realizar da forma que o Senhor decidiu naquele momento. Eu te peço, Senhor, coloque as tuas mãos poderosas, Pai. Pai, faça, Pai, os teus mistérios serem revelados aos pequenos que estão procurando noite e dia, Pai, pelo teu conhecimento, para não se perderem mais por tudo que é vento de doutrina e filosofias que estão sendo implantadas dentro até mesmo do sistema, seja ele político ou religioso. Mas, Senhor, que nós saibamos, Pai, a diferença entre uma coisa e outra, quando é o homem agindo, quando é a carne ou quando é o teu Espírito Santo. Pai, eu te peço, porque muitas das vezes os próprios, Pai, as potestades, os principados das trevas agem numa imitação barata, numa cópia barata das tuas coisas santas. Mas nos dê o discernimento, Pai, de saber o que provém de ti. Dê-nos, Pai, o discernimento, Senhor, que nós saibamos entender a hora de falar e a hora de calar, a hora de estarmos presentes, mas a hora de nos afastarmos. Eu te peço, Senhor, dê-nos esse conhecimento, dê-nos esse discernimento, para que nós não sejamos mais enganados por nada e nem ninguém, e que as provações que têm vindo sobre todo mundo, sobre os que habitam na terra, Pai, que a gente seja guardado, que a gente seja livrado e que nós saibamos entender as formas que o Senhor nos dá o livramento, das formas que o Senhor nos dá esse resguardo. Eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço. E continuo te pedindo, entra dentro de nós, da nossa vida, da nossa alma, dos nossos lares, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios. Coloque as tuas mãos poderosas, que tudo que nós fizermos, que tudo que nós realizarmos, seja para a honra e glória do teu santo nome. É isso que eu desejo, Pai, não só para mim, não só na minha vida e na vida dos meus familiares, mas de todos aqueles que dispuserem a escutar essa live.
Eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu entrego essas palavras, irmãos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, e convidando a todos vocês, né, que todas as terças-feiras vocês sintonizem a Rádio Verdes Pampas FM, ou também até aqui, né, porque nós transmitimos o programa lá do rádio ao vivo, né, no Face, por live. Então, os irmãos que querem escutar direto da rádio, sintonizem a Rádio Verdes Pampas FM. E aqueles que querem assistir pela live, é só entrarem aqui, né, pelo meu Face e acompanhar. Todas as terças-feiras, das 22 horas até as 23 horas, né? Ouçam a palavra do Senhor, ouçam, né, a mensagem que Deus, né, nos direciona, porque não é nós, não é a irmã Marta, as irmãs que me acompanham, né, que estão fazendo algo, alguma coisa. Nós temos apenas vasos, instrumentos de Deus para levar a mensagem até vocês. Então, ouçam, meditem e sejam transformados pela palavra de Deus. Amém? Recebam todos um grande abraço e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre todos vocês. Amém?